Epaminondas Channel! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bit Gráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 3 de outubro de 2022, o Bitcoin está subindo mais de 3%. E aí, Tainan, por que ele está subindo? Será que ele vai continuar subindo? Nesse vídeo eu vou explicar o motivo por trás dessa subida aqui do mercado de criptomoedas hoje e o que esperar para os próximos dias e no que você deve prestar atenção para entender se o mercado vai continuar subindo nos próximos dias. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então o Bitcoin subindo aí mais de 3% hoje. Olhando aqui no gráfico diário hoje, a gente vê que foi um movimento rápido, né? O mercado voltou a subir, mas será que a gente está, de fato, mudando alguma coisa nos tempos gráficos maiores? Bem, infelizmente, quando a gente olha ali o gráfico mensal ou semanal, a gente continua vendo ali um topo duplo que mira o Bitcoin na região dos 12 mil dólares, tá? Então, os tempos gráficos maiores não foram modificados, continuamos tendo os mesmos padrões baixistas. Indo aqui para o gráfico diário, que dá uma perspectiva de mais curto prazo para os próximos dias e semanas, o que aconteceu? O Bitcoin continua ali tendo rompido aquela cunha ascendente para baixo, né? E o alvo dessa cunha está na região dos 16 mil dólares. E esse movimento de hoje, apesar de, para nós que estamos vendo o mercado parado nos últimos dias, parecer algum movimento importante, na verdade ele é um movimento pequeno. Se a gente olhar aqui nos últimos dias em relação a junho, o Bitcoin praticamente não saiu do lugar, ele está nessa região dos 19 mil, às vezes vai ali acima dos 22, já chegou até na região dos 25, mas ele não está conseguindo engatar uma alta consistente. Então, em termos de gráfico, pessoal, continuamos com aquela perspectiva baixista e infelizmente fica difícil, tá? Hoje, se a gente olhar no gráfico aqui de uma hora, a gente vê que o Bitcoin ele subiu em um momento muito específico hoje. A maior parte dessa subida de hoje, 1,3% dessa subida, foi às 11 horas da manhã. O que aconteceu às 11 horas da manhã? A gente teve a divulgação de um dado macroeconômico, o qual eu alertei aqui ontem de noite. Não foi só o Bitcoin e as criptomoedas que subiram, pessoal. A gente teve essa subida aí às 11 horas da manhã na maioria dos mercados do mundo afora. Até na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira está subindo por causa de outros motivos, enfim. Mas o Bitcoin, ele subiu acompanhando bolsas americanas. E o que aconteceu? A gente tinha a divulgação do PMI industrial e SM relativo ao mês de setembro às 11 horas da manhã. O que aconteceu? Era esperada que viesse 52,2, veio 50,9. O que isso muda? Isso muda tudo, pessoal. Era esperado que esse indicador mostrasse que o setor industrial lá nos Estados Unidos está mais forte e veio um pouco pior do que o esperado, mostrando que a economia americana, pelo menos o setor industrial, não está indo da forma como os economistas projetaram. Isso é bom ou ruim? Isso é bom por um lado, pessoal. É bom por quê? Porque isso dá aos investidores a teoria, né, a perspectiva de que talvez o Fed ele possa pegar mais leve, porque talvez os Estados Unidos possam entrar em uma recessão logo. Então o mercado ele fica oscilando nessas narrativas. Vem um dado ruim, ele começa a achar que o Fed vai pegar mais pesado, vem um dado bom, ele começa a... Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso eu venho aqui, ó, enviar e receber criptomoedas, deixo o BTC na rede original e aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! Ficar otimista e sobe. Mas mudou muita coisa, pessoal? Infelizmente não, porque esse dado ele é uma, vamos dizer assim, uma água no oceano. Amanhã a gente vai ter a divulgação de um outro dado extremamente importante. E essa semana, na verdade, na próxima semana, nós vamos ter vários dados. O que a gente vai ter amanhã? Amanhã a gente vai ter a oferta de empregos Jobs, né? Esse dado relativo ao mês de agosto, ele é muito importante, porque o mercado de trabalho ele dá uma dica para o Fed, se o Fed vai poder continuar apertando a política monetária ou não. Tá? Se o mercado de trabalho começa a ficar cada vez mais apertado, como está, com uma quantidade enorme de vagas, mais vagas do que trabalhadores lá nos Estados Unidos, o Fed ele tem mais espaço para subir os juros e contrair a economia e, consequentemente, impactar os mercados. Porém, se a gente continua tendo aí dados, se a gente começa a ter dados ruins no mercado de trabalho, aí pode deixar o mercado otimista, porque o Fed pode ser obrigado a parar ou ir mais devagar, tá? Mas a gente vai ter que ver amanhã às 11 horas da manhã, nessa próxima terça-feira, dia 4 de outubro,
E a solução que eu dou nesse caso, pessoal, é ficar ligado, tá? A gente não sabe como vem. Uma dica que eu dou, né, e o que eu acho importante de salientar, os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos têm surpreendido de forma negativa nas últimas semanas, tá? A gente tem visto aí os pedidos iniciais por seguro-desemprego nas últimas semanas e os dados relacionados ao mercado de trabalho vindo ruins. Na verdade, vindo bons, né, mas no sentido de que tá muita vaga de trabalho para pouco trabalhador. Enquanto não começar a vir dados mostrando que a economia, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está perdendo tração, fica difícil. Então, na minha visão, essa terça-feira o que vai definir se o mercado vai continuar subindo amanhã é esse dado que vai ser divulgado às 11 horas da manhã. A gente vai ter aos meio-dia discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, mas acho que não vai impactar tanto o mercado de criptomoedas como os dados dos Estados Unidos. Essa semana, pessoal, a gente vai ter vários dados de mercado de trabalho, tá? Na quarta-feira a gente vai ter a variação de empregos privados, ADP, a gente vai ter o PMI e SM, não é um dado de mercado de trabalho, mas é um dado importante. Na quinta-feira a gente tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego e na sexta-feira o mais importante, o payroll, tá? Que é um dado aí que é o dado da semana, é o dado que o mercado está aguardando. E a semana que vem é mais complicada ainda, a gente tem o famoso CPI, Índice de Preço ao Consumidor lá dos Estados Unidos, que é o dado que mais tem mexido com os mercados, embora o Fed olhe mais o PCI. Então, pessoal, minha visão é essa pra gente continuar tendo mercado subindo, como muitas pessoas estão falando, outubro costuma ser um mês bullish, né, porque no ano passado foi, não é bem assim, a gente vai ter que ver esses dados vindo bons, tá? A gente não sabe se eles vão vir bons. E o gráfico do dólar aqui no Brasil, pessoal, o que tá acontecendo? Tainan, você falou que se desse segundo turno, né, seria mais complicado, poderia acontecer do dólar subir. Bem, pessoal, a minha visão era, o mercado não gosta de incerteza. Se vem um segundo turno polarizado ali entre Lula e Bolsonaro, a coisa fica ruim, né? Mas o que está acontecendo, pessoal? Aconteceu que o mercado ele viu a forma como as pessoas que foram eleitas, eleição de Senado, Câmara, positiva no sentido de que caso um dos presidentes ganhe, as coisas, vamos dizer assim, né, para o que estava na frente nas pesquisas, ele não vai ter tanto poder e o mercado vê isso por um lado como bom, tá? Porque o mercado ele não gosta quando uma pessoa também tá com muito poder, principalmente se for uma pessoa que o mercado ele tem dúvida às vezes da conduta, tá? Então, tô falando aqui a visão do mercado, não tô falando minha visão, viu, pessoal? Então, o mercado ele viu ali que o resultado da eleição ele foi aí, ele não foi uma coisa tão assustadora para o mercado, né? Assustadora no sentido de concentrar muito poder na mão de uma única pessoa. Ele viu que as coisas estão um pouco difíceis para ambos os candidatos. E também, pessoal, na semana passada a gente viu o mercado brasileiro subindo, até nos dias que o dólar subindo aqui no Brasil, até nos dias em que estava tendo uma boa performance lá fora, tá? Então juntou a boa performance lá dos Estados Unidos de hoje com essa realização de lucro aí em cima do real em função desse movimento que teve. E a gente teve essa queda de quase 5% no dólar aqui no Brasil hoje, tá, pessoal? Então, realmente é uma situação complicada, mas isso aqui, galera, é a tal da volatilidade, é o mercado se movendo rápido, tá? É difícil você saber exatamente o que vai acontecer. E, na minha visão, dólar aqui no Brasil, ele deve ficar volátil ao longo do mês de outubro. Lembre-se, pessoal, a gente vai ter esse mês de outubro inteiro aí de campanha eleitoral no Brasil, e eu vejo um cenário bem confuso e difícil aqui para o dólar aqui no Brasil. Então, cabe a gente acompanhar aí os desfechos desse evento, né, dessa corrida presidencial. E no mais é isso, pessoal. Vamos acompanhar os dados de amanhã. Acho que hoje os mercados deram uma esticada, bolsas americanas deram uma esticada, o SP500, o índice das 500 maiores empresas, voltou para cima ali daquela região de suporte que ele estava rompendo. Pode ser um pullback, a gente tem que ver. A gente tem que lembrar uma coisa, pessoal, tá todo mundo muito líquido, a maior parte dos investidores estão com suas carteiras líquidas, eles estão com dinheiro no bolso. Isso faz com que você tenha, quando sai uma notícia que não é boa, mas é menos ruim do que o esperado, o mercado dá essas subidas rápidas, igual aconteceu lá no dia 28 de setembro também, tá? Vem algum dado um pouco menos pior do que o esperado, o mercado ele sobe rápido. Isso não quer dizer que as coisas mudaram, a gente segue com fundamentos ruins ao redor do mundo, a gente segue com problemas sérios, gravíssimos, muita tensão na Europa, a gente segue com a inflação extremamente elevada nas economias desenvolvidas e a gente vai ter que ver como essas coisas aí vão andar, beleza? No mais, desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira, uma boa noite, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!
E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.